E aí, galera, boa noite todo mundo. Estamos só em 5 aqui na sala agora. Espero que entre mais pessoas depois, porque o grupo tem 30 pessoas, né? O link está lá e ninguém entrou. Espero que pelo menos assistam depois essa aula, não venha reclamar para mim depois, hein? Por favor. Privilegiado é quem está aqui. Então, agradecer a Ana, o Tiago, o Felipe e a Tainá, que estão aqui junto comigo. E vamos lá para a nossa primeira aula de prática trabalhista. E hoje a gente vai discutir alguns casos. Tá? Eu conto com a Ana, o Tiago e o Felipe para trazerem algumas dúvidas, alguns casos. Pode ser hipotético ou não. Se não, eu mesmo vou criar esses casos e vou querer que vocês... A gente faz uma simulação de atendimento para eu saber em que nível vocês estão de atendimento e para poder orientar. Beleza? Lembrando que está todo mundo aqui aprendendo, não precisa ter ninguém vergonha de ninguém aqui, está todo mundo para se ajudar, tá bom, gente? Não precisa ninguém ter vergonha de ninguém. Entrou mais uma pessoa. Ué? Entrou, mas não entrou. Entrou. Milena, boa noite, tudo bem? Milena, tá ouvindo? No chat, Milena. Abre essa câmera, mulher. A gente quer ver a cara de todo mundo hoje. Para eu conhecer a cara de vocês também. Bom, enquanto a Milena não abre a câmera dela, vamos lá. Milena, hoje a gente vai trazer alguns casos hipotéticos ou até do escritório de vocês para auxiliar nesse atendimento, como é que você faz esse primeiro atendimento com o cliente, qual documentação que você pede, como você vai montar a sua tese da sua inicial e tudo mais. Se vocês tiverem dúvidas referente a outros temas, que seja meu cliente é a reclamada, eu preciso fazer um recurso ordinário, ou qualquer um que seja, a gente deixa mais para o final da aula e discute isso, beleza? Qual de vocês quer ser o primeiro voluntário? Ou quer trazer uma situação hipotética, ou do dia a dia de vocês, um cliente que vocês atenderam, para saber, para a gente trocar uma ideia sobre isso? Ninguém? Vai, Felipe, eu sei que você quer, cara. Pior que eu não tenho cliente ainda, né? Eu vou Não começar tem... ainda na advocacia, eu só estou esperando a numeração da OAB. É verdade, né? Você não pegou a sua OAB ainda, né? Não, ainda não peguei. Beleza. Tiago, algum caso? Eu queria saber mais como você procede assim em limbo previdenciário, que é quando a empresa não pega de volta ou vice-versa, assim. Não entendi, cara. Você pode repetir para mim? Vou até aumentar aqui. Não, então, é que assim, eu queria saber sobre o limbo previdenciário. É quando a pessoa não quer voltar e a empresa fica chamando de volta. Tá, beleza. Vamos, isso daí eu converso com vocês mais no final da aula. Tá. Me lembra, se eu esquecer, a gente troca uma ideia sobre isso, tanto como o reclamante como a reclamada devem agir nessa situação, a empresa e o empregado. Isso. Beleza? Ana, quer trazer alguma situação? Você quer qualquer tipo de caso trabalhista? O que tem alguma coisa em mente? Não, se você quiser, eu pego o Fórmula 1 aqui na minha cabeça agora. Formula aí. Eu tenho alguns casos trabalhistas, mas vai que, né, o que você tá em mente aí tem um assunto vamos lá. interessante. Então, eu sou o cliente, tá? E você, Ana, vai ser a advogada, tá? Vamos lá. Ana, então, eu trabalhei durante 8 anos num hospital. Eu sou técnico em enfermagem e trabalhava na UTI. E eu enfrentei ali, principalmente na época de pandemia, toda aquela correria, né, acabei me infectando também na UTI lá, e assim, sempre da entrada
desde pessoas com coisas mais que não são contagiosas até pessoas com doenças graves nessa UTI onde eu trabalho. Tá? A minha jornada era de todo dia 12 horas. Eu só não trabalhava de sábado e domingo, mas os outros dias eu trabalhava. Aí o hospital quis me demitir, e demitiu, e eu acho que pagou tudo certo minhas verbas rescisórias. Você acha que eu tenho direito a alguma coisa ou não? Sim, tem direito, já tem horas trabalhadas a mais do que o permitido. A questão dele trabalhar no hospital tem que ver se tem alguma coisa de insalubridade, se ele recebe adicional ou não, né? Exato. E deixa eu ver, 8 anos. Daí são conferir com a rescisão dele, né? Sim, Se conferência da bateu. rescisão. Tá, vamos conversar um pouco sobre esse caso, para vocês entenderem. Se algum dia alguma pessoa que trabalha no hospital vier trabalhar vier pedir o atendimento de vocês, e se ela trabalhar na UTI, e se for uma UTI onde ela vai ter contato com doenças infecciosas, obrigatoriamente ela tem direito a receber insalubridade em grau máximo. Isso não é simulado ainda, esse entendimento, mas ele tem uma jurisprudência muito favorável e pacífica já nesse sentido. Tá? Então, insalubridade em grau máximo é praticamente garantido. Beleza? Trabalha na UTI, só pergunta por quanto tempo ele está lá na UTI e tal, para deixar tudo certinho ali no atendimento. Utiliza aquela ficha de atendimento que eu passei no grupo geral. Se vocês não viram ainda, eu posso passar de novo no nosso grupo, tá? Eu gostaria, eu acho que eu não vi. Tá. Peraí, a Larissa entrando aqui. E a outra coisa também, para quem ainda não sacou o problema da cliente, do suposto cliente, é a jornada. A jornada está incorreta. Jornada, normalmente, de enfermeira, 12 por 36. Tá? Então, obrigatório, se ele faz um plantão de 12 horas, ele tem que folgar 36 horas. Beleza? Então, ficar atento a isso. Se ele trabalhava todos os dias, ele vai ter direito a receber a supressão do intervalo intra-jornada e entre outras coisas aí também. Quais documentos você deve... Vamos supor que esse cliente ele veio pela internet ou foi uma recomendação e essa pessoa te procurou pelo WhatsApp primeiro, que é a situação mais comum hoje em dia. Deixa eu só aumentar o ar aqui. Tá frio. A situação mais comum hoje em dia é que a pessoa te chama primeiro pelo WhatsApp. Como eu me preparo para uma consulta dessa? Primeiro, faz umas perguntas básicas, pede para ela fazer um resuminho do caso dela. A pessoa vai falar, eu trabalhei no hospital, trabalhei na UTI. Fui mandado embora, queria que você analisasse meu TRCT para ver se está tudo certo, porque a maioria das pessoas não sabe se está certo ou não, tá? E ela sempre chega com, essa é a principal questão, será que está certo o meu TRCT? Você pode analisar? Nunca negue de analisar nenhum TRCT para ninguém. Só que você pega, analisa o TRCT, lá no TRCT você vai ver a função que a pessoa exercia, o último salário dela, faz a continha. No TRCT consta o sindicato ao qual esse funcionário pertence. Você vai lá e analisa, tá? O sindicato, vê a convenção coletiva e vê se era pago tudo certo. Daí você começa a fazer as perguntas lá conforme a convenção coletiva. Eu vi aqui seu TRCT tá certo, vamos supor isso. Seu TRCT tá bonitinho, o valor pago tá certo. Mas eu vou te fazer mais algumas perguntas. Você falou para mim que trabalhava na UTI. Você recebia insalubridade? Não. Então, saiba que você tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. De direito. Insalubridade, 40% sobre o salário mínimo vigente, tudo mais. Você recebia vale alimentação? Não recebia. Ou recebia, mas é um valor diverso daquele que está ali. Aí você começa ali a dar uma quebrada
né, na pessoa, fala assim, ó, bom, ó, você tem coisa para receber, mas para eu te dar a resposta assim com mais firmeza, eu precisaria marcar um atendimento com você. Aí você marca um atendimento por videoconferência ou da pessoa indo até o seu escritório para escutar toda a situação, deixa ela começar a falar, não fica interrompendo a pessoa enquanto ela fala, tá? Deixa ela falar tudo. Você vê que ela foi muito travada, falou pouco, começa a dar uma descontraída, fala alguma coisa, fala assim, aí o ambiente de trabalho ele era ruim, era bom, você gostava de trabalhar lá ou não, mas o que aconteceu? Você sabe se você foi demitido no fim por algum motivo, e vai tirando. Mas, ó, eu sei que em alguns casos já aconteceu isso nesse hospital. Como é que você vai pegar essa informação? Você pega essa informação procurando o nome da empresa no Jus Brasil. Ver quais processos tem ali, dar uma investigada na empresa e ver quais são os principais motivos de processo contra essa empresa. Se ela faz com um funcionário, ela faz com os demais. Entendeu? E já puxa ali a petição, você consegue baixar a petição inicial ali do processo, consulta lá no TRT, lá, pega no PJE, baixa a inicial, que você vai usar aquilo ali como modelo para sua inicial, tá? Como base para sua inicial. Então, é assim que eu, pelo menos, faço o atendimento aqui. A Tainá, que trabalha aqui comigo, já está acostumada já, mais ou menos, com a situação. Então, é dessa forma que eu faço o atendimento e a gente pega e passa segurança para o cliente, entendeu? O cliente só vai fechar o contrato com você se ele se sentir seguro. Se você falar assim, ó, tem um caso que eu não posso falar quem é o cliente, gente, mentir é normal, tá? Vocês querem vender, mentir é o normal. Vou falar, todo mundo aqui não é bobo para isso, tá? Então, ó, tem um caso aqui que a gente atendeu, né, dessa empresa mesmo, contra essa empresa mesmo, e aconteceu isso. Acontecia com você também? Entendeu? Ah, mas quem que é a pessoa? Não posso falar para você quem é a pessoa pelo sigilo de advogado cliente, mas eu tenho esse caso aqui, e como ela tem a mesma função que você, eu acredito que acontecia com você também. Entendeu? Dá aquela assim, ó, já atuei contra essa empresa. Eu sei quais são os defeitos dessa empresa. Nossa, mas eles pagam tudo errado. Não, eles pagam tudo errado mesmo. Entendeu? Você tem razão. Vamos lá, vamos meter esses caras no pau. É isso daí. Tá, gente? É assim que a gente faz e conquista o cliente. E, principalmente, lembrando, enquanto você está atendendo ali, já pega já a documentação do cliente e não deixe ele embora da sua mesa para fechar contrato com outra pessoa. Final do atendimento ó, espera 5 minutinhos, já tem um modelo de contrato pronto, só vou alterar os dados aqui, você já assina o contrato e a procuração, no máximo em 2 semanas eu estou distribuindo sua petição inicial, sua ação. Tá bom? Ah, mas doutor, quanto que eu tenho direito? Eu vou assim, ó, vamos fazer o seguinte, tá? Eu acho que foi o Tiago ou o Felipe falaram que não manja nada de cálculo. Na verdade, eu acho que fui eu. Eu sou Foi péssimo. você, né? Eu Então, só manjo se eu utilizar o celular mesmo ou Excel. Mas tá. ainda assim tem um pouquinho de Cara, dificuldade. eu uso, tem 2 calculadoras que eu uso. Eu uso a da ASP de um sistema novo que eu estou contratando, tá? Estou me adaptando ainda a essa calculadora do sistema novo, então eu uso bastante a da ASP. Não sei de onde vocês são, se vocês são de São Paulo, mas para mim quebra bastante o galho. Eu acho que o sistema chama Debit, o sistema da ASP. Tá? É uma calculadora muito boa para mim para fazer as iniciais. Eu jogo ali, ela é bem intuitiva e fácil de manusear. Mas vamos supor que você não tem essa calculadora e o cliente ele quer saber pelo menos mais ou menos o quanto ele vai ganhar. Entendeu? Aí você vai ter que fazer o calculinho na mão. Como eu faço cálculo na mão, por exemplo, das horas?
tá? Primeiro você identifica quantas horas por dia o seu cliente tem direito como hora extra. Vamos supor que ele tem direito a 3 horas extras por dia. Aí você vê lá quantos dias por semana ele trabalhava. E ele trabalhava 5 dias por semana, a média disso vai dar 20 dias ao mês. Então são 60 horas no mês. Você pega o salário dele, você faz a multiplicação de dias trabalhados vezes horas trabalhadas. Então, se ele tinha uma jornada de 12 horas, dá 20 vezes 48 horas lá, e você chega no preço, no valor da hora dele. Entendeu? Aí você faz os 60 vezes o valor da hora com adicional. Se for adicional de 50%, ou de 100%, às vezes a convenção coletiva coloca outra coisa, às vezes na hora extra diurna a convenção coletiva coloca 60%, 70%, se eu não me engano no caso mesmo de enfermeiro e técnico em enfermagem, a hora extra diurna, se eu não me engano, é de 70%, e a noturna 100%, tá? Então daí você coloca lá o percentual a mais, além da hora que ele teria direito a receber, que ele deixou de receber, tá? Porque ela não foi computada no holerite dele. Aí você faz esse cálculo e fala assim, ó, cheguei nesse valor aqui, esse é um valor aproximado, tá? O valor real mesmo, eu só vou te dar certeza depois que eu passar aqui no sistema meu, para daí falar, ó, você tem direito a isso de hora extra, tá? Como comprovar essas horas extras? Primeiro, se existir o registro de ponto, você vai pedir no processo. Se a pessoa não tem o meu registro de ponto, quem tem é a empresa, tá? Pede no processo, pede a inversão do ônus da prova e pede no processo que a empresa junte os controles de ponto, tá? Daí, obrigatoriamente, ela vai ter que juntar. Não tem controle de ponto, como eu comprovo? Testemunha. Sempre a melhor prova que você pode ter na trabalhista é a testemunha, tá? Se o controle de ponto é diverso daquilo, se, por exemplo, isso é o que a Ana atende bastante trabalhista, então ela sabe como é que é. A maioria das empresas faz com que a pessoa bata o ponto e continue trabalhando, tá? Se existe o registro incorreto, você alega que o registro do cartão ponto era incorreto, já impugna de cara, já isso daí, apesar da empresa, ela vai juntar esse controle de ponto, mas você já deixa avisado no processo lá que o registro era feito de forma incorreta. Aí você fala que você vai comprovar por meio de outras provas. Aí você pode colocar lá, por meio de prova testemunhal e boa, tá? Só um Falando. adendo, eu já vi no processo meus que o que a empresa faz, ela junta vários documentos, milhões, para você não ver os documentos, para você acabar passando batido. E num deles, nos cartões pontos que eles juntaram, eles começaram a juntar, como não tinha da minha cliente, eles colocaram outras pessoas. Sim. O cara juntando, começava com a minha cliente, no meio tinha 2, 3 de outra, e daí continuava. Daí eu consegui algumas vezes anular por isso. Sim, exatamente. Você pode alegar isso também, tá? Sempre presta atenção no documento que foi juntado na contestação. Sempre preste muita atenção no documento que foi juntado. É isso, você tem que ver documento a documento mesmo. Não é chato, mas vale a pena, porque ali você pode ter a salvação do seu processo. Entendeu? Você pode ter a salvação do seu processo ali. Que mais que eu falei da insalubridade, né? A insalubridade de UTI, se não tiver disposto em convenção coletiva, porque às vezes isso está já na convenção, você utiliza o entendimento de jurisprudência, tá? Quem precisar de jurisprudência nesse sentido, eu tenho um monte aqui. É só pedir. Fora isso, vai ter outras coisas, você vai ter que analisar o TRCT, cálculo do TRCT
eu faço tudo pelo sistema aqui, mas se você quiser fazer também, você vai ter que fazer na unha, tá? Como é que vai fazer esse cálculo na unha? Média salarial dos últimos 12 meses, um monte de coisa lá que você vai ter que ver se a pessoa tirou férias certinho, né? Se, quais férias que você ficou sem receber? Fiquei sem receber tal férias, entendeu? Falta meu período aquisitivo 2021, 2022 e eu tenho proporcional 2023. Daí você faz o valor das férias, acrescido do terço constitucional, tanto do proporcional quanto da que ele teria direito ao valor integral, faz a conta lá certinho. Fora isso, você faz o 13º salário proporcional, a conta também. Se o aviso prévio for trabalhado, você contabiliza um mês a mais da data da rescisão, que vai estar ali data de rescisão, data do último dia trabalhado. Você vai considerar sempre a data do último dia trabalhado para efetuar esse cálculo, tá? Porque isso daí às vezes te dá direito a um mês a mais de tanto de férias proporcionais como 13º salário proporcional. Eu acho, se vocês tiverem dificuldade com isso, me chama que é mais fácil eu rodar pelo meu sistema aqui do que vocês ficarem penando para fazer isso daí na mão, gente. Tá? E se o cliente insistir muito, você faz na mão. E você passa um valor aproximado. Fala assim, posso estar errado, tá? Mas pelo que eu fiz aqui, uma conta grosseira na mão, você tem direito a mais ou menos isso daqui. Mas se você quiser esperar um tempo, amanhã eu te passo certinho mais o valor que você teria direito da rescisão ou de horas extras e tudo mais, tá? A partir do momento que vocês conseguirem ter uma demanda maior de cliente, vocês vão conseguir também contratar, e assim, é muito importante você contratar alguns serviços de suporte para o seu escritório. Essas calculadoras jurídicas, elas são importantes e você consegue comprar alguns planos aí por R$70 por mês, tá? E elas vão te auxiliar em várias áreas, que você consegue calculadores de R$70 por mês, tem uma que chama cálculo jurídico, se eu não me engano, que é a que a gente utiliza para previdenciário aqui no escritório, que você tem ali, você consegue efetuar cálculos previdenciários e cálculos trabalhistas. E também atualização de contrato, essas coisas mais simples assim, atualização monetária, tal, você consegue fazer por lá também, tá? Mas o mais confiável para mim, para fazer liquidação de sentença, a liquidação trabalhista, eu utilizo o DEBIT, que é o ASP. Tá? Tem gente que não gosta. Esse da ASP, você paga a associação lá? Eu pago a associação, é um valor baixo, acho que é 45. E aí já tem direito a tudo. Você tem direito a... Deixa eu até entrar no site que eu falo para você tudo que tem direito. Ô, Renan, você já chegou a ver a da Jusfy, que o Cândia fica falando bastante? Jusfy não é boa. Não, trabalhista não é. Não. Nenhuma ferramenta deles vale a pena. Eu sei porque eu já vendi Jusfy já, porque eles já me patrocinaram por um tempo. Tá. Tem o chat de prospecção também, o pessoal fala que é bem fraco lá. É fraco. Vai no Jus Brasil. Planos da ASP. Bacharéis em Direito, R$17,90 por mês. Estudantes, R$17,90. Profissionais, exclusivo para advogados inscritos na OAB, R$78,90 por mês. Primeiro ano de OAB, 60% de desconto. Segundo ano da OAB, 30% de desconto. Tá? Valor amigável para você ter direito aqui. Calculadora TJSP, você vai utilizar bastante de atualizações monetárias, essas coisas, os processos do TJ que você fizer. Cálculos judiciais, vamos ver, cálculos trabalhistas, que é o que eu mais uso aqui mesmo. Deixa eu ver o que esse cálculo judicial faz aqui. Você trata as publicações por ele também? Oi? As publicações suas que saem no seu nome? Não? Eu estava contratando um outro... Eu tenho também a ASP, automaticamente, como eu tenho contratada ela
porque eu gosto da calculadora dela, ele me manda as publicações também, tá? Mas a ASP, ela sofreu uma instabilidade de sistema recentemente, que se eu não tivesse um outro programa aqui no escritório, eu ia perder prazo, tá? Então, ela perdeu credibilidade dela, muita gente saiu daqui por esse motivo. Tem um programa que eu utilizo, que um amigo meu, que é um dos fundadores desse programa, chama MSP. O proprietário da empresa é o Mauro e o Rafael. O Rafael é meu amigo. E eu utilizo esse programa para eu fazer a gestão do escritório, gestão de prazos, e ele também tem as calculadoras que eles estão implementando aos poucos, e eu pedi para eles implementarem o Debit lá, uma calculadora mais semelhante ao Debit, tá? MSP? MSP. É uma empresa que ela começou em janeiro, tá? Beleza. Ela começou em janeiro, então ela está em fase de teste. Então, tipo, não é aberto para todo mundo, mas se vocês quiserem, eu posso tentar isso para vocês. É boa, é melhor que o ADV Box. É Eu porque tinha o assim, ADV Box antes, não era tão bom quanto essa. é muito ruim ficar tratando publicações pelo e-mail, né? Não tem como, ou pelo painel do site. Sim, sim. É bem mais fácil você ter um programa de gestão. E assim, o ADV Box era caro, né? O É MS R$ 1.000, né? Não, depende do plano. Depende do plano que você contrata, daí depende também do volume de processos que você tem. Mas a MSP, não sei quanto que ele vai cobrar, tá? Eu tô falando de mim, eles estão cobrando R$ 100 por mês. Eu gastava 550 por mês com o meu programa do ADV Box. Mas aí eles levam em consideração o número de cliente, como que funciona? A MSP ainda não, ele vai ao Astrea. O Astrea também assim, é bom, tá, Larice? Mas o cara que fundou o MSP, ele saiu do Astrea. Ele era, sei lá, ele utilizava lá o Astrea fazia muito tempo, fazia parte lá do negócio, e ele caiu fora e fundou a MSP. Eu já vi o pessoal comentando da Jus também, de acompanhar processo por meio de lá, mas não sei se é... Não, esse eu não conheço. Não conheço. Mas o qual, Thiago, que você quer o link? MSP. O MSP, isso. Então, tá em fase de teste. Ah, não tem site ainda. Não tem. Eu tenho que passar o contato do cara para vocês. Ah, tá. Eu vou conversar com ele antes, ver qual o preço que ele consegue fazer para vocês. Tá? Vou Beleza. tentar um desconto para vocês. Fala assim, ó, o pessoal que tem lá comigo quer testar o seu programa, ver se ele libera pelo menos uns 3 meses de graça para vocês entenderem como é que é a gestão do produto, é bem interessante, tá? E daí tem as calculadoras lá já também que vão te auxiliar bastante. Beleza? Gente, eu tô com bastante coisa para resolver, às vezes eu esqueço, vocês podem me lembrar, tá? Por favor, me ajudem a me lembrar, porque minha cabeça não tá funcionando mais muito bem, não. Cabeça de todo mundo não funciona, relaxa. Não, tá foda, cara, tá foda. Vamos lá. Vamos lá para mais um caso. Agora, eu esqueci de perguntar para vocês uma coisa. Vocês têm interesse em atuar mais para quem? Reclamante ou reclamado? Ana. Reclamante. O que vier, tá dentro. O que vier tá dentro. Eu, por mim, o que der dinheiro, filho, tô dentro também. Reclamante, reclamada, vamos que vamos. Uhum. E você, Milena? Eu também, como eu estou no começo, então qualquer coisa para adquirir a prática mesmo. Tá. Advogar, Larice, para quem você quer atuar mais? Qual que é o seu foco do escritório? Reclamante ou reclamado? Os dois, porém, eu prefiro a empresa. Você prefere a empresa? Tudo bem. Isso. Por qual motivo você prefere a empresa?
Eu acho que financeiramente, o funcionário talvez daria mais lucro para o escritório, mas eu acho que a empresa ela é um pouco injustiçada em algumas situações. Então, eu acho mais Você. interessante para trabalhar nesse sentido, assim, por gosto, por gostar de ir lá estudar, tentar achar uma brecha, tentar achar algo para beneficiar a empresa, desde que a empresa esteja correta, ou tem empresa que é zoada mesmo, é bagunçada. Sim. Uhum. Mas tem algumas empresas que elas são injustiçadas. Então, por esse motivo, eu acho mais interessante estudar e tentar representar a empresa. Sim. Uhum. Nesse sentido. Mas eu acho que para o escritório, por exemplo, no meu caso, estou começando agora, é aquela situação que nem a colega disse, é o que vier. E eu acredito que a demanda vai ser maior de funcionários. Porém, eu quero estudar mais a questão da empresa. Você já tem contratos de assessoria fechado já? Não, ainda não. Beleza. Eu tenho aqui, hoje eu estou atendendo mais de 20 empresas. Top. Algumas me pagam mensal, tá? A maior parte delas, acho que 15 estão na minha carteira mensal, e elas são as responsáveis por sustentar o meu escritório. Aí, ó, já muda totalmente o meu pensamento, né? Entendeu? Que assim, Uhum. o que eu queria era ter um dinheiro para eu ficar seguro. Entendeu? Então eu fui atrás da empresa para assessorar. Não é fácil entrar em empresa, tá? Entendi. Não é fácil. Mas, infelizmente, a gente tem que começar com um reclamante mesmo. Não tem muito pão de correr, tá? É o mais comum a gente começar advogando pelo reclamante. Nada impede que você advogue para os dois, tá? Tá. Hoje, meus principais clientes são 3 do mesmo ramo, que são 3 transportadoras. E advogar para transportadora é um porre. Tá? É foda, cara. Advogar para transportadora é difícil porque tem a lei de motorista. Eu vou entrar um dia com vocês para falar especificamente de ações de motoristas. Tá? A visão minha do meu lado, e eu sei que a empresa, cara, é uma ação muito fácil de vocês ganharem dinheiro e são tickets mais altos no mesmo nível que o trabalhista bancário. Você falou funcionário, né, Renan? Pelo funcionário. Sabe por quê? Vou dar uma prévia para vocês. A lei do motorista, assim, são transportadoras pequenas que eu trabalho, tá? Grande, mas pequena, né? Uma é transporte de passageiros, essa daí é tranquila, não tenho dor de cabeça com ela, e outras 2 são transporte de carga bitrem, tá? Essas 2 me dão dor de cabeça. Por quê? Lei do motorista. Não lembro nem o número da lei agora, mas depois vocês procuram aí. Vou até procurar aqui o artigo específico da lei do motorista que fala disso, vai? Lei do motorista. Lei 13.103. Artigo 2. Vamos lá. Vou puxar para cá para eu ver a cara de vocês enquanto eu leio. São direitos dos motoristas profissionais de que trata esta lei sem prejuízo de outros previstos em leis específicas. Vamos ver. Olhados. Inciso 5B. Ter jornada de trabalho controlada e registrada de maneira fidedigna mediante anotação em diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo ou sistema e meios eletrônicos instalados no veículos a critério do empregador. É isso aqui que ferra essa lei, cara. Tá? Que a maioria das transportadoras, elas têm menos de 20 funcionários. Antes de vir essa lei aqui, a transportadora não era obrigada a ter registro de ponto eletrônico. Com o advento dessa lei, ela passou a ser obrigada a ter o registro de ponto. E sabendo que a maior parte das empresas transportadoras não tem esse registro de ponto, o motorista sai e coloca a empresa no pau, e ele fala que ele trabalhava jornadas, tipo, eu tenho um caso aqui, que o motorista falava que ele trabalhava 19 horas por dia. Tá?
Daí você pede para a empresa, viu, e aí, controle de ponto? A empresa não tem. Rastreador do veículo, tem um rastreador. Daí ele vai puxar lá o relatório do rastreador do veículo, só tem dos últimos 12 meses, porque é o máximo que fica na nuvem da empresa contratada. Aí você comprova dos 5 anos que o cara trabalhou, que 1 ano só ele fez uma jornada completamente diferente daquela que ele estava falando. Você vai depender do quê? Prova testemunhal. Só. Pergunta bem feita, tanto para o reclamante, tá? Às vezes você consegue tirar a verdade dele. Se ele não estiver bem instruído e firme no que ele vai falar, ele dá uma derrapada e você consegue uma confissão, que ele estava mentindo na inicial, ou então uma prova testemunhal bem construída. Cara, é complexo. Entendeu? Advogar para transportadora hoje é o pior ramo, porque a maior parte delas são empresas pequenas que não têm condições de bancar com um sistema de gestão de ponto, daí dá nessa. A pessoa sai, entra com a ação e ferro, porque a juíza vai pegar e falar assim, comprovou de 1 ano pelo seu registro aqui do rastreador, mas os outros anos você não apresentou prova nenhuma. Aí você perde tudo e assim, são valores. A última ação que eu peguei, que veio de uma transportadora, o valor da inicial era 870 mil. Entendeu? O cara provavelmente vai ganhar uma boa parte disso daí. Como é que você vai dar uma notícia dessa para o seu cliente? Meio que se equivale a um acidente de trabalho. Cara, você tem que rebolar, velho. Juro para você. É o que eu falei para ele. Falei assim, não tem muito que a gente fazer. Tá? Vamos juntar o relatório do rastreador e vamos pegar umas testemunhas aí que tentar comprovar essa jornada dele. Tá? Normalmente a empresa tem um gestor de tráfego, que é o cara que fica acompanhando lá no rastreador em qual localização o veículo está, se ele está parado, por qual motivo está parado, tal. Então esse cara é importante como uma testemunha, tá? E assim, fora isso, às vezes o juiz aceita só o relatório do rastreador, mas o juiz prefere que tenha algum outro documento junto. Então é obrigatório, tipo, ter o diário de bordo, que é onde o cara registra mesmo o início da jornada e o final da jornada. Nesse caso, eu tive que falar que ele sumiu com o diário de bordo. Eu tive que mentir. Entendeu? Porque o diário de bordo, ele fica no controle do motorista. De falar que ele não entregou o diário de bordo. Não é só bucha. Então, assim, advogar para a transportadora é horrível. Advogar contra a transportadora, eu quero que vocês façam isso. Pra vocês ganharem dinheiro, tá? Deixa eu me ferrar aqui com as transportadoras defendendo elas e vocês ganham dinheiro contra as transportadoras, porque é uma ação boa. Depois eu ensino vocês a fazer. O cara que faz esse controle de ponta aí, ele não poderia fazer, tipo, além do controle, toda vez que o cara parar lá, ele ter alguma forma de comprovar que esse sujeito ele parou para descansar naquele determinado período, o caminhão estava parado. É o rastreador. Sim, mas aí ele tem aquele período de 12 meses, né? E se ele montasse uma pasta para cada funcionário e tivesse aquele controle? Ele pode fazer isso. Ali durante 5 anos. Eu sei que seria Ele pode fazer isso, mas é como se eu tivesse um registro de ponto eletrônico da pessoa, tá? Daí, obrigatoriamente, eu faço o registro e ele assina confirmando que ele desempenhou aquela jornada de trabalho. Uma outra coisa que eu aleguei para dar uma força a mais na tese é o seguinte: esse cara, ele subia direto de Capivari, que é a minha cidade aqui no interior de São Paulo, e ele ia fazer entregas no Maranhão. É uma distância longa, né? E ele falava que ele tinha que sair, como é que era? Que ele fazia essa jornada de 19 horas por dia, tá?
E daí, tipo, tem nos conhecimentos... lembrei, os conhecimentos de viagem. Conhecimento de viagem é o seguinte, as transportadoras normalmente já são terceirizadas. Então, ela presta serviços de transporte para alguma empresa. E as empresas, a maior parte delas multinacionais que contratam essas transportadoras, elas fazem conhecimento de viagem, tá? O que é o conhecimento de viagem? É a data e o horário que eles estipulam para carregamento e descarregamento. Então, é combinado que ele carregava em Jundiaí, onde era a central dessa empresa, ele carregava em Jundiaí e ia descarregar no Maranhão, não lembro em qual cidade, e no tal dia, tal horário, tá? Se você pegar e fazer, eu fiz conta, pra você ter ideia, se ele trafegasse a 45 quilômetros por hora, ele conseguiria fazer essa rota numa jornada normal de 8 horas por dia em, tipo, 2 semanas, que era o prazo para ele entregar lá, entendeu? Então, tipo, você tem que pegar e mostrar para o juiz, ó, não tinha necessidade de ele correr. Tá vendo, juiz? Ó a continha aqui. Se ele rodasse 45 km por hora durante 6 horas, 7 horas por dia, ele conseguia fazer essa entrega com segurança, sem ultrapassar o limite de velocidade e sem trafegar após as 18 horas. Porque, além de tudo, o bitrem, ele obedece uma regra do Código de Trânsito Brasileiro, que ele pode trafegar do amanhecer ao anoitecer, tá? Então, compreende-se que ele pode trafegar das 6 às 18, das 6 às 6. O início da jornada de trabalho normalmente o cara, ele pegava o caminhão pelo rastreador, ligava às 8h30, o caminhão saía da onde ele estava. Mas obrigatoriamente, por volta das 5h30, ele já tinha um lugar onde ele tinha que parar, porque o cara que fazia a gestão do tráfego já passava para ele, ó, você vai parar em tal posto de gasolina, que lá tem um pátio para você ficar lá. Entendeu? Então, às 5h30 da tarde, ele tinha que estar lá. Como é que eu comprovei que ele... tentei comprovar, isso não tá. Ainda não teve solução, não teve a oitiva de testemunhas dessa ação ainda. Como é que eu tentei comprovar que ele conseguia fazer essa viagem sem precisar ter uma jornada de 19 horas por dia? Ele tomava várias multas por excesso de velocidade, entendeu? Sendo que a velocidade máxima do bitrem é de 80 km por hora, e você vê ali diversas multas de 95, 100 km por hora. Mas ele nunca tomou uma multa por estar trafegando fora do horário. Então, são todos os elementos que a gente tem que ficar juntando e falar assim, ó, não tem um controle de jornada, mas, ó, vê isso aqui, juíza. Tem que ficar, cara, tentando criar coisa, entendeu? Para a juíza ver que o cara tá de má fé. Porque, meu, é responsabilidade sua comprovar a jornada do cara. Se for qualquer outro tipo de empresa que não fosse uma transportadora, e a empresa não tem 20 funcionários no quadro de funcionários, se você pedir a inversão do ônus da prova, você não vai ter. Porque a empresa com menos de 20 funcionários não é obrigada a ter controle de ponto. Entendeu? Então, cara, é complexo. Advogar para transportadora é isso daí. Você pega a transportadora, essa que é a maior transportadora que eu tenho, ela tem um faturamento alto e ela tem 15 funcionários. Entendeu? Ela tem 15 funcionários, são 10 motoristas. Eles têm 10 caminhões bitrem. O preço de um caminhão bitrem é de R$800 mil, cara. A maior queixa do meu cliente, do proprietário da empresa, é o seguinte: eu tenho que abrir as pernas para o que esses caras querem, porque eles estão com um bem meu que vale mais ou menos R$1 milhão, e eles estão com uma carga do cliente meu que vale R$2 milhões. Se eu não fizer o que esses caras querem, eu tô ferrado. Entendeu?
Então, cara, eu vejo hoje, assim, eu sinto realmente a dor do cara, do empresário que atua nesse ramo, cara. É foda. O cara Renan, é foda, né? Pode falar. e como que você cobra? Eles são fixos, né? Fixo. Você cobra mais ou menos quanto por mês para atender eles? Então, essa empresa eu entrei só como assessoria trabalhista e eu cobrava 2 salários mínimos por mês, tá? Limitado a 5 processos para eu acompanhar. E continuou disso e vai continuar nisso mesmo. Aí agora eles fecharam comigo. Agora não, já tem um tempinho. Eles fecharam recuperação tributária, porque eu consigo isentar eles da compra de diesel, alguns impostos. Depois da recuperação tributária dar certo, eles fecharam comigo o planejamento tributário, que é o que eu falo para vocês. Eu sempre vou vendendo outras coisas para o cliente meu, o cara que já é fixo, entendeu? Ele me contrata para um determinado fim e eu vendo outras coisas para ele, eu passo a ganhar muito mais dele. E eu espero, a primeira coisa que eu faço é gerar caixa. Eu entro na empresa, posso ter entrado meio que a contragosto, porque quando a gente entra, eles me procuraram devido a uma causa trabalhista, tá? Então a gente entra a contragosto, porque o cara não quer pagar você. Eu falei assim, ó, pelo valor da causa que você está me trazendo, eu teria que cobrar pelo menos 20 mil para fazer, tá? A sua defesa. Mas eu não quero que eu quero que sua empresa fique redonda. Eu não quero que você tenha mais esse tipo de problema. Então vamos fazer o seguinte, fecha um contrato comigo de no mínimo 1 ano para eu regularizar a sua empresa por R$ 2.400 por mês. Tá? Eu te dou toda a assessoria trabalhista. O que eu fiz para ele? Regulamento interno. Fiz eles implementarem agora o controle de ponto. Coloquei uma política da empresa que o responsável pelo tráfego, a cada 2 meses ele tem que baixar os arquivos que estão na nuvem e mandar para mim e deixar uma cópia na empresa, tá? Do transportador, como é que chama? O rastreador. Do rastreador. Então ele tem que deixar comigo e com eles. Eu tenho uma cópia reserva aqui. E eu fiz eles contratarem um serviço de ponto eletrônico pelo celular, que supre bastante essa necessidade do cara que trabalha fora, tá? Então, agora tá rodando certo. A única coisa que a gente não conseguiu rodar, colocar 100% ainda, é a questão da remuneração dos caras, porque se você não paga bem eles não trabalham, eles vão para outro lugar, tá? E eles querem ganhar o quê? Eles querem ganhar percentual sobre o valor do frete. Então você tem que dar um jeito de encaixar isso na remuneração do cara. Como eu falei, cara, você não vai ficar jogando como premiação igual você fazia antes, não. Falei, a partir de agora, os caras que você contratar, você vai pagar esse valor por fora. Mas o cara demora para chegar aqui. Eu falei, se ele quer trabalhar aqui, vai ser assim. Não caberia como comissão? Se colocar comissão integra salário, daí Integra esse salário. os caras não querem ter desconto no salário. Você não está entendendo. Entendeu? É na hora de reclamar lá para o juiz, eles querem que coloque tudo. Sim. Entendeu? Mas eles não querem que tenha desconto no salário deles. Ô, Renan, mas aí se você pagando por fora, acaba prejudicando a empresa futuramente, né? Vê o esquema, cara. Você tem que ser meio liso também, tá? Qual a orientação do meu cliente? Ó, você tem essa sala aqui, tá? O seu funcionário, ele vai chegar aqui, você não vai falar nada para ele. Isso vai ficar combinado. Que a partir do momento que ele chegar, ele chega aqui e você faz o acerto com ele. Ele entra nessa sala, ele deixa o celular dele na outra sala e ele entra nessa sala para fazer o acerto, tá? O dinheiro vai ser feito em dinheiro esse acerto. E acabou. Quer, é desse jeito. Não quer, tudo bem. Entendeu?
Ah, mas os caras não vão concordar. Assim, quer ver que vai concordar? Marca uma reunião. Marca uma reunião. Os caras estão cada um no lado do país, tá? Ele transporta para o Mato Grosso, transporta para o Nordeste, bastante carga para o Nordeste, tem transporte para o Sul também. Então, falei assim, ó, Google Meet, reuniãozinha, falei, ó, gente, meu nome é Renan, sou advogado da empresa, a gente está fazendo algumas mudanças aqui, tá? A partir de agora é assim que vai funcionar. Alguém tem alguma coisa a falar? Não, ninguém tem nada para falar. Nada. Ninguém. Então, ó, chegou, o acerto a gente faz lá, tá? Sala tal, é isso que vai acontecer. Os primeiros acertos, se vocês quiserem, eu vou estar junto para explicar para vocês como é que vai funcionar. Não entrei em detalhes do que é o acerto, porque se alguém tivesse me gravando, eu também não sou bobo, né? Então, eu falei assim, ó, o acerto a gente vai fazer a partir do momento que vocês chegarem aqui. Ah, mas o que é isso? Eu falei assim, você não entendeu direito? Então, assim que você chegar, o proprietário da empresa vai me chamar e a gente vai conversar. Ninguém se opôs, todo mundo concordou e está todo mundo feliz. Tá? Mas a empresa fica na mão de quem paga, né? Ou é o próprio proprietário, ou se der ruim com quem está fazendo o pagamento ali, Mas já sabe o vira que é? testemunha É dos caras. uma empresa familiar. Ah, Tá? aí Então, a sim. gente está falando é o pai mais 4 filhos, mais 3 filhos trabalhando lá. Contratados são ali ficam 6 na gestão. Os filhos são contratados também, mas eles têm participação na empresa, tá? Assim, é contratado só para eles terem um recolhimento de INSS e tal, e também foi uma coisa que a gente fez para tirar eles o nome dessa empresa, porque a empresa estava meio capenga e estava com muita dívida para renegociar, e a gente não tinha feito o planejamento tributário e nem a recuperação de tributos para a gente conseguir equalizar essa dívida que ele tinha lá. Então, como já estava correndo a execução fiscal, a gente fez exclusão deles, dessa empresa, ficou só o pai, se fosse arrebentar, só ia arrebentar na bunda do pai. É isso. Entendeu? Escolheu um CPF para sujar. Para daí também resguardar todo o pessoal lá. Bom, é bem complexo. Essa questão aí de advogar para motorista, a gente vai fazer uma aula só sobre isso, sobre temas específicos. Advogar para motorista, advogar para ex-bancário, advogar para telefonista, telemarketing, tem regra específica também, que não é cumprida pela maior parte das operadoras de telemarketing, tá? A gente marca aulas específicas sobre esses casos. Bom, vamos lá. Se você for atender uma empresa, eu vou usar agora quem quer ser minha cobaia de um problema, como se eu fosse o empresário buscando vocês. Eu vou escolher, hein? A Ana já foi. Tiago, eu vou poupar o Felipe, porque o Felipe não pegou o AB dele ainda. Oi. Vamos lá, Tiago. Eu sou empresário. Tá? Bora. Seguinte, eu tenho uma pizzaria e recebi uma notificação lá de uma ação. É um cara que trabalhou como motoboy para mim. E ele está pedindo reconhecimento de vínculo empregatício. Falou que ele trabalhava todo dia das 7 às 11h30 da noite, que ele não recebia periculosidade e está pedindo dano moral porque falou que eu tirava sarro dele no trabalho. Como é que você orienta? Não faço ideia. Não faz ideia? Porque eu só mexo com previdência ainda. Ah, tá. Então eu precisava aprender mesmo. Uhum. Cara, é o seguinte. Vamos lá, motoboy. Como é que funciona? Deixa eu colocar um detalhe importante nisso daqui.
o meu cliente falou que eu estou falando que o cliente, né? Estou informando você que as coisas que ele colocou no processo lá, que ele falava que ele trabalhava todo dia nesse horário, não é verdade, tá? Que ele trabalhava só 3 dias por semana nesses horários. Normalmente, esses horários eram feitos, esses dias eles eram escolhidos por ele mesmo, pelo próprio motoboy, e que ele tinha total liberdade para, caso ele não pudesse ir, mandar uma outra pessoa lá, que nunca me neguei a isso. E eu remunerava ele por dia e não por hora de trabalho. Remunerava ele uma remuneração fixa por dia. Você não faz nem ideia do que você tem que pedir? Eu ia fazer tentar, né, provar que não é vínculo empregatício, né, porque não tem subordinação, assim, por conta que não é personalíssimo e tal, sabe aqueles negócios lá. Principalmente a falta da personalidade, tá? Isso. Para você ter o reconhecimento do vínculo empregatício, você tem que ter os requisitos lá. Remuneração. Artigo 3, né, Cena? Não vou lembrar tudo agora também, que eu não sou um cara assim que lembra tudo de cor, tá, gente? Mas a subordinação, remuneração, pessoalidade, e não lembro mais o que, mas são 5 requisitos lá que devem ser preenchidos, todos os 5. Faltou um, não tem vínculo empregatício, tá? Normalmente, nessas ações de reconhecimento de vínculo empregatício, o reclamante sempre pede o quê? Inversão do ônus da prova, tá? Algumas vezes você vai ter que, você advogando pela reclamada, você vai ter que ponderar se é bom ou não você levar muitos fatos para o processo, tá? Eu já tive processo, tem uma construtora que eu atendo aqui, que o cara estava pedindo reconhecimento de vínculo empregatício, e ele de fato sofreu um acidente no trabalho, tá? Ele não estava registrado, ele sofreu um acidente no trabalho, e ele estava pedindo uma indenização, só de indenização, 780 mil. Fora reconhecimento de vínculo, verbas rescisórias e tudo mais. Então, você vai vendo o tamanho da bucha aí. Sabe o que eu fiz? O cara, ele juntou 2 comprovantes de recebimento. Só. 2 comprovantes de recebimento que estavam no nome da filha dele. Não era nem o nome dele. Era a única prova. Dos 2 últimos meses que ele recebeu, estava lá. E não condiziam com o acidente de trabalho. No mês do acidente que ele sofreu, o suposto acidente de trabalho. Eu impugnei tudo. Eu não levei nada para o processo. Daí eu cheguei para o meu cliente e falei assim, você vai conseguir mentir? Daí ele falou, cara, nossa, e ele é um cara muito correto. Não consigo fazer isso, não consigo, tal. O cara é um sem vergonha, porque de fato o cara, ele é muito sem vergonha, esse cara. Ele estava trabalhando ainda no mesmo ramo que ele, mesma coisa que ele estava trabalhando, que ele já trabalhava lá para o meu cliente. Ele estava trabalhando normalmente e o burrão ele postava tudo no Facebook. Tá? Então eu peguei o Facebook dele, fiz uma ata notarial e eu só impugnei aí o dano material que ele estava pedindo, que era um valor muito alto. Falando que, assim, ó, começa assim. Apesar de fulano de tal não ter trazido aos autos nenhuma prova que de fato exerceu trabalho, de fato comprove o trabalho, o vínculo empregatício com a reclamada, caso Vossa Excelência entenda que exista o vínculo, passo a impugnar o pedido do cliente, pedido do reclamante. Daí eu comecei lá, juntei a ata notarial, todas as fotos do bonitão lá, trabalhando normalmente, e foi isso. Sabe o que aconteceu? Esse cara perdeu o processo, cara, inteiro. Porque ele não conseguiu reconhecer o vínculo empregatício.
não conseguiu reconhecer, não tinha testemunha. Eu me certifiquei disso, porque eu liguei antes para o advogado dele, e o advogado dele deixou escapar que ele não tinha testemunha. Eu tentei matar esse processo num acordo antes. O valor total da causa batia a casa de 1 milhão. Eu ofereci 20 mil de acordo, ele não quis. É óbvio. Tá? Mas ele perdeu. Porque ele não tinha como comprovar e ele falou que ele não tinha testemunha. Ele estava contando com o quê? Com a honestidade do meu cliente. Entendeu? Se eu pressionar a reclamada, o preposto, ele vai entregar. O que eu fiz? Falei para o meu cliente, ó, contrata um preposto profissional. Você vai pagar para o cara mentir para você. Entendeu? Preposto profissional, já tenho quem faz esse trabalho aqui para mim, o cara cobra R$150 por audiência, ele vai lá, ele nega tudo, ele mente na cara dura, e eu livrei meu cliente de pagar, e ele o cara nem recorreu, tá? Ele já até perdeu o prazo para recurso. Mereceu um honorário de 100 mil depois dessa. Eu cobrei dessa ação, cara, para fazer a defesa dessa ação, cobrei R$60 mil. E depois esse cara me contratou, ele paga para mim hoje 4 salários mínimos por mês. Entendeu? E, tipo, ele é grato para mim até não sei quando, porque, cara, nem eu acreditei que eu consegui livrar ele dessa, cara. Foi muito boa. Essa foi muito boa. O Harvey Specter. Essa foi legal, cara. E vamos ver o que mais. Deixa eu lembrar. Bom, caso no motoboy. A gente teve um caso parecido com esse aqui no escritório, é por isso que eu trouxe para vocês. A audiência foi na semana passada e eu orientei as testemunhas. O meu cliente ele estava falando a verdade, tá? Só que como o cara que estava entrando com o processo era bem sem vergonha, e eu conheço os advogados também que estavam com ele lá, eu tinha certeza que eles iam orientar o cara, mas acho que não orientaram direito. Porque ele assumiu no depoimento dele que ele se fazia substituir por outra pessoa quando quisesse. Entendeu? Eu joguei essa pergunta, foi assim, eu joguei a pergunta, você poderia se fazer substituir por outra pessoa? Daí a juíza refez a pergunta para ele, ele falou, não podia faltar, não podia ser substituído, não sei o que lá, tal. Daí eu falei assim, mas em nenhum momento, nem quando você ficava doente, você poderia ser substituído? Aí a juíza fez a pergunta para ele, a juíza estava boazinha no dia, porque às vezes ela impugna essas perguntas, tá? Daí ele falou assim, não, teve, às vezes que eu fiquei doente, eu mandei outra pessoa no meu lugar. Daí a juíza já complementou, mas o proprietário da empresa conhecia essas pessoas? Não conhecia, é amigo meu, eu mandei no meu lugar. Acabou a pessoalidade. Aí a juíza só ouviu o testemunho do meu cliente, o depoimento do meu cliente, e já dispensou as testemunhas. Então, assim, para mim eu já tenho o suficiente já para proferir a sentença. Dispenso as testemunhas, se quiserem deixar o protesto gravado, pode deixar. Eu, por segurança, porque a gente nunca sabe a cabeça da juíza, né? Eu, por segurança, fiz o protesto, porque eu tinha 2 testemunhas que iam trazer ali mais segurança ainda, porque eu tinha colocado na contestação, e ele também tinha uma testemunha, e também gravou o protesto lá no processo, tá? Mas esse daí estou esperando sair a sentença, mas com certeza que também a gente vai ganhar. Então, é legal advogar para a empresa, mas é o que a Larice falou, cara, você tem que quebrar a cabeça. Você quer fazer o fácil? O fácil é você advogar para o reclamante, tá? A maior parte das vezes você vai conseguir benefício de justiça gratuita, se perder, perdeu, às vezes você consegue um acordo, legal, bonito, pega 30% do cliente, coloca no seu bolso, e boa. Tá?
Ô, Renan, o legal que você acabou de citar o reclamante seria tipo uma espécie de poupancinha, né? Para você obter ali no êxito, e as empresas seria interessante para você sempre manter um capital ali rodando no caixa ali do escritório, né? Bem legal. Exatamente, é importante. Eu acho que eu vou ainda fazer uma aula sobre captação, tá? Mas para vocês entenderem, a captação minha é basicamente informação em rede social, tá? Na rede social, não sei como tá de vocês, vou pegar um dia só para avaliar das pessoas que estiverem aqui online. Eu pego a rede social de cada um e dou uma olhada. Falo assim, ó, vamos mudar isso daqui, vamos alterar isso daqui. Começa a postar vídeo de informação jurídica, tá? Tem dúvida de como formatar um vídeo, como fazer um vídeo, como você montar o roteiro de um vídeo, eu tô aqui também para ajudar, não só o Fran, tá? Eu conheço bastante disso, apesar de eu ter preguiça de fazer. Tá? Na verdade, não é preguiça. É que hoje me falta tempo mesmo, eu preciso reorganizar minha rotina. Tá? Mas é isso que faz com que venham clientes até a mim. Eu comecei meu perfil, quando eu mudei a chave do meu perfil, eu estava com 1.100 seguidores, estou com 1.900. Nossa, mas só isso, cara, é o suficiente para você ter bastante cliente, viu? É o suficiente. Hoje eu posto um videozinho no Reels, ele bate lá por baixo, ele bate suas 1.000 visualizações. Você prefere distribuir 1.000 cartões ou você prefere ter 1.000 visualizações? Entendeu? E outra, mas eu eu faço um perfil novo ou eu utilizo o meu perfil pessoal? Utiliza o seu perfil pessoal. Quem vai consumir o seu serviço são as pessoas que já te seguem. E elas vão indicar o seu serviço para outras pessoas também. Então, basicamente, é movimentar o seu perfil pessoal e trazer mais pessoas para ele a partir da divulgação de vídeos informativos e de direito. Não pode ser só isso. A timeline, sim. Tá? Se você olhar minha timeline lá, no meu feed, você vai ver umas coisas de carnaval lá, que eu gosto de carnaval, toquei na escola de samba. Mas, assim, eu posto umas coisas de vez em quando minha, mas a maior parte é conteúdo jurídico, tá? Às vezes eu coloco umas frases inspiradoras para a galera achar que eu sou coach também. Não, mas é interessante você ficar invertendo, né? Porque, tipo, se você colocar só conteúdo Ah, jurídico, não, fica muito maçante. as pessoas Mas, vão assim, enjoar. é que, assim, como é que funciona o feed, a publicação no feed, Felipe? O Instagram, o algoritmo do Instagram, ele quer entender o que você vai apresentar para as pessoas ali, tá? Então, eu vou contar um erro que eu fiz esse ano para vocês. Eu estava lá na produção de conteúdo jurídico e eu gosto de tomar uns uísque, sabe? E eu fiz um curso de degustação de uísque. Aí eu estava todo entendido de uísque e comecei a gravar toda sexta-feira vídeo de review de uísque. E ia lá, postava bonitinho lá no feed. Arrebentou com o meu engajamento, cara. Arrebentou com a divulgação dos meus vídeos. Por quê? Cara, é bebida alcoólica. O Instagram não impulsiona isso, tá? É completamente diferente do conteúdo que eu produzia antes e que eu produzia durante a semana. Então o Instagram ele fica tentando entender o que o meu perfil quer entregar para o outro, tá? Então você tem no seu feed, obrigatoriamente, teria que ser só conteúdo jurídico mesmo. Entendeu? Para o Instagram, o algoritmo do Instagram entender que pessoas que procurem por um advogado, ele vai indicar você. Ou pessoas que tendem a consumir vídeos informativos sobre direito, vai aparecer você. Entendeu? O vídeo que eu fiz ontem, um videozinho besta, que eu peguei um time-lapse que eu gravei de manhã, do escritório aqui, eu trabalhando de camiseta, aí eu fiz uma narração em cima do vídeo e postei. O Brasil faz parte do ranking da vergonha, coloquei ainda.
Ranking da vergonha do trabalhista por desrespeito aos direitos dos trabalhadores. Se você olhar esse vídeo, ele tá ali com 1.400 visualizações, tá? Mas o mais importante, das 1.400 visualizações, 500 são do meu perfil, 700 são de fora. Eu ganhei 10 seguidores. Entendeu? 10 novos possíveis clientes que venham tirar dúvida e virar cliente meu. É pouco? É. Mas para mim é o suficiente. Se eu voltar a produzir todo dia, eu vou ter números maiores. Quando eu estava realmente ali na produção, todo dia eu postava um vídeo, ou dia sim, dia não, eu postava um vídeo, no Instagram tinha vídeo meu que batia 30 mil, 40 mil. No TikTok teve vídeo meu que chegou a bater 220 mil. E eu bombei de seguidor e bombei de lead também para cliente. E fiz a captação por lá. Entendeu? Então, assim, é importante você ter que os meus clientes, eles chegaram até mim através de Instagram. Tá? Todas essas empresas que eu falei agora para você, a transportadora, ela veio através do Instagram. Um dos proprietários é um cara que estudou comigo na época até a 8ª série. Eu nunca mais tinha visto esse cara, mas eu tinha ele no meu Instagram. Por que ele veio falar comigo quando eu recebeu a intimação? Porque eu falava todo dia que eu era advogado trabalhista. Entendeu? Todo dia ou ele via no meu feed, ou ele via nos meus stories, conteúdo trabalhista. O cara da pizzaria, ele chegou até a mim pelo Instagram. Para vocês terem ideia, esse cara, ele estudou com o meu sócio, ele não me conhecia. Ele foi perguntar direto para mim, ele nem perguntou para o meu sócio. Por quê? Porque o meu sócio não aparece no Instagram. Entendeu? E ele sabe que quem é o meu sócio. Ele sabe disso. Porque às vezes eu colocava meu sócio para falar no meu Instagram, para ele sair, para ele fazer alguma coisa, pelo menos, nesse sentido, entendeu? Então, ele sabia quem era meu sócio, mas ele foi me procurar direto. O cara da construtora, mesma coisa. Ele apareceu do nada no meu Instagram, falaram, ó, precisava de um advogado trabalhista, o advogado tal, que eu conheço, que é amigo meu, mandou o seu perfil. Pergunta se eu conheço o advogado tal, quem que é. Não conheço, cara. Nunca vi ele na minha vida. Entendeu? E ele recomendou meu trabalho para esse cara, que eu cobrei 60 mil e ele aceitou. Olha a oportunidade que esse colega deixou, cara. Entendeu? Porque assim, nada contra, gente. Tipo, eu não sei atender criminal. Tá? Olha o que eu fiz hoje. O cliente chegou para mim, crime contra o Sistema Financeiro Nacional. São 4 crimes. Crime contra o Sistema Financeiro Nacional, desvio de verba, desvio de finalidade de crédito e formação de organização criminosa. Tá? São 4 crimes que ele vai responder. Está em fase de inquérito ainda o processo, é um processo federal. E ele veio até a mim porque ele é um cara que trabalhava no banco. E eu faço trabalhista bancário e ele sabe disso. Daí ele perguntou para mim se eu atendia criminal também, que ele estava com um problema que ele teve no banco. Entendeu? Daí eu falei o quê? Não atendo. Eu falei, não, eu atendo. Ah, você tem o número do processo? Aí eu tenho, tá aqui. Daí o que eu fiz? Falei, Renato, vem aqui, cara, por favor, me ajuda. Ó, isso daqui, tal, e aí, o que a gente vai fazer? Não, marca aí com o cliente que a gente atende junto e eu passo o preço. Passou o preço, o cara fechou. 40 mil foi cobrado para fazer. Para a gente atuar na fase de inquérito. Na fase de inquérito. Tá? 40 mil só na fase de inquérito. É. Nossa. Entendeu? É isso. Eu vou virar criminal igual a Aline. Né? Então, assim, por quê? Porque eu falei, cara, o cara tem dinheiro, eu conheço. O cara era bancário, tinha um cargo bom no banco, eu sei quem que é o cara.
pode cobrar. Foi lá, cobrou e fechou. Então, você nunca deve falar que você não faz. Dá uma olhada na sua rede social, você com certeza conhece alguém que, se você conversar e falar, vamos fazer uma parceria, o cara faz com você. Seja 50-50, seja 70-30, tá? Existem várias parcerias aí. Mas sempre você vai encontrar alguém que faz uma parceria com você. Nunca fale para o cliente que você não faz. E fora também, vocês têm todo o suporte. A gente está falando aqui de trabalhista e previdenciário, mas eu também sei atuar em outras áreas. Se vocês tiverem alguma dúvida referente a outras áreas, se eu puder ajudar, eu também vou ajudar. Não é minha especialidade? Não. Recomendo daí que vocês vejam um curso aí do Renato, do Sardinha e tal, mas se tiver dentro de alguma coisa que eu sei, eu vou ajudar vocês. Por exemplo, direito imobiliário. Direito imobiliário eu tenho pós-graduação. Direito tributário, eu estou terminando minha pós-graduação. Eu só não tenho direito do trabalho. E nem pretendo fazer, porque eu já atuei tanto nessa área que eu não quero nem fazer direito do trabalho. Tá? Então, mas direito imobiliário, eu atendo empreiteiras, tá? Eu faço constituição de SPE, toda a parte de minutas de contratos de compra e venda, promessa de compra e venda. Isso, cara, uma dor de cabeça gigantesca, tá aí na sala. Pelo amor de Deus, só dá problema esse negócio. Mas dá dinheiro. Imobiliário dá dinheiro. Advogar para empreiteira dá dinheiro. Mas é um ramo bom para vocês explorarem também, tá, gente? Direito imobiliário, não só pela construtora, também como pelos requerentes, pelos clientes, você consegue ter uma grana legal, conseguir um ticket legal. Pensem nisso, que vale a pena vocês atuarem nesse ramo também, porque a gente está falando de trabalhista reclamante, é que nem o Felipe falou, é a ação poupança, né? Você vai demorar para receber, no máximo você vai conseguir receber um valor antecipado se você fechar um acordo, tá? Para o seu escritório virar, você tem que ter dinheiro, então você vai ter que procurar outras opções também. Ninguém vai começar, todos aqui são iniciantes, acho que só a Ana que não é iniciante, mas o resto do pessoal aqui é iniciante. É normal que a gente, no início, advogue em outras áreas também. E o imobiliário te dá essa possibilidade de você atender alguns clientes que vão permitir que você faça uma proposta inicial de honorários iniciais, nem que você coloque tipo 30% no êxito, descontado o valor inicial da ação. Eu recomendo que os meus contratos imobiliários são todos, pelo cliente, são todos desse sentido, tá? Ó, tudo bem, ó, eu vou te cobrar um salário mínimo para entrar com essa ação, mas os 30% que eu teria direito no final, eu atualizo esse valor e desconto. Por quê? Porque eu não quero trabalhar de graça. Tá? E ninguém atua no imobiliário de graça. A não ser que seja causa assim que você sabe que vai ganhar. Você sabe, você tem certeza mesmo que você vai ganhar, daí você coloca no êxito. Mas o interessante é vocês terem para o dia a dia aí. Outro ramo que você pode conseguir e que eu sempre cobro, e isso graças a Deus, isso é uma prática comum dos advogados trabalhistas, é o trabalhista bancário. O trabalhista bancário, pela renda dos bancários, o bancário ganha bem, não é tão bom assim, porque eu já fui bancário, mas a gente tem uma condição financeira, a gente tinha uma condição financeira melhor, né? Então é possível você cobrar aí de 1 a 2 salários mínimos para ingressar com essa ação, porque são ações mais complexas, com teses mais complexas de serem feitas. Então, os meus contratos são sempre com base no cargo que a pessoa tinha. Por exemplo, se ela recebia ali até seus R$5.000, eu cobro um salário mínimo para ingressar. Da mesma forma que nos contratos imobiliários, eu coloco 30% do êxito, descontado o valor de entrada.
Acima de 5 mil, de 5 a 8 mil, eu cobro 2 salários mínimos. Acima de 8 mil, eu cobro 4 salários mínimos para entrar com a ação, tá? Daí fala, nossa, mas tudo isso, doutor, ó, mas veja, eu tenho experiência, eu atuo na área, eu já tive no seu lugar, entendeu? Eu já tenho tantas ações, tantas reclamações trabalhistas aqui no meu escritório, de ex-bancários, eu já consegui êxito nesses processos, estou por dentro das teses aqui, entendeu? Então a gente dá aquela, né, engambelada no cliente para ele poder fechar com a gente. Mas é um público que já está mais propenso a pagar essa entrada. Nem que vocês comecem cobrando o valor de um salário mínimo, eles fecham, tá? Eles fecham com vocês normalmente. E se vocês precisaram de ajuda no início para fazer essas ações, parceria comigo aqui, gente. Tamo junto. Ação trabalhista bancária é meio complexo, tá? É bastante complexo, na verdade, até para você elaborar os cálculos das teses. Beleza? Mas se algum bancário bater na porta de vocês aí algum dia, não fale, não sei atender isso daqui. Me chama, a gente marca um meet aí com o cliente e eu pode deixar que eu dou conta de atender o cara, de sair com esse contrato fechado. Beleza? Mais alguém tem mais alguma dúvida? Quer trazer mais algum tema aqui? O Thiago tinha falado alguma coisa do limbo previdenciário, né, Thiago? O que era mesmo? Como você, se a empresa ou reclamante o autor, né, chegar para você pedindo ajuda, dicas, como que a gente se porta? Tá. O que todo mundo sabe o que é o limbo previdenciário? Não, Milena não, Felipe não, Larissa não sabe também? Tá, o limbo previdenciário é o seguinte, vamos supor que eu sou Thiago é funcionário da minha empresa e ele está com um problema de saúde e ele precisou, o médico deu um atestado dele lá, está com um problema no pé, ele quebrou o pé jogando bola, tá? E ele vai precisar ficar afastado 6 meses, no mínimo. Aí o médico deu ali o atestadão para ele de 6 meses, durante 15 dias a empresa paga, depois encaminha para o INSS. E aí ele vai receber o auxílio doença, tá? Muitas vezes, tipo, nessa primeira concessão do auxílio doença, ele faz a perícia, está tudo certo, daí o médico dele prorroga esse atestado e ele tem que apresentar no INSS de novo. Porém, o INSS hoje, vocês sabem que é lento pra caramba, e muitas vezes você não consegue marcar essa perícia a tempo para você receber, tá? Então, são duas situações. Tem uma amiga me chamando aqui no privado dizendo que sofreu violência doméstica. Que é um auxílio, no caso? Não, na verdade, era só para avisar vocês que eu ia sair para poder ouvir ela, ajudar. Tudo bem, fica à vontade, Ana. Tá bom? Vai dar um suporte para ela lá. Na hora que eu precisar, eu chamo vocês. Tá bom, valeu. Obrigada. Por nada. Então, daí vamos lá. O cara, ele ficou sem receber tanto da empresa quanto do INSS durante esse tempo. Ele está no limbo previdenciário, tá? Porque não foi feita a perícia, não foi renovado o auxílio-doença. Pelo INSS, ele teria que voltar a retornar ao trabalho, tá? Porém, ele tem uma licença médica, ele tem a renovação do atestado dele. Obrigatoriamente, a empresa não deve aceitar o cara de volta. Mas também não tem obrigação de pagar, tá? Isso vendo pelo lado do empresário. Você não deve aceitar o Thiago de volta, porque o Thiago ainda está afastado pelo médico responsável por ele. Mas eu não tenho dever nenhum de pagar para você que se entenda com o INSS. O que você pode fazer, Thiago, você como funcionário? Você como funcionário, caso o seu médico fale assim, não, agora isso daqui é com o médico do INSS, ele que vai renovar, eu não vou te dar o atestado. Se você não tem um atestado
e acabou seu auxílio-doença, você não conseguiu marcar a nova avaliação do INSS, e você está no limbo, a empresa obrigatoriamente tem que receber você de volta na empresa. Tá? Se não existe, isso já é entendimento com jurisprudência pacífica. Se não tem nenhum motivo, nenhum atestado que comprove que você tem que ficar afastado, e pela demora do INSS você não conseguiu receber o seu auxílio doença, você tem que voltar para o trabalho. Tá? Por mais que você passe por uma nova perícia depois e seja renovado o seu auxílio doença. Tá? Daí é com o INSS, mas você tem que voltar para o trabalho. Caso, como eu falei, tem o atestado do médico seu afastando por mais um período e o INSS ainda não renovou seu auxílio doença, você vai ter que acionar judicialmente o INSS. Sabe o que é isso? Perda de tempo. Infelizmente. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O que você tem que fazer é orientar o cliente a tentar, para fazer ele marcar a perícia dele em outro INSS, em outra cidade. Sempre tem algumas cidades que têm um atendimento mais rápido de perícia médica. Então, eu sempre dou uma procurada, ver quais são os locais, que isso a gente consegue falar para o cliente acessar o meu INSS na nossa frente. Você vai lá no agendamento de perícia médica e vê quais são os locais. Daí você abre local por local para ver qual é o local que tem que ele conseguiria fazer essa perícia médica mais rápido, porque é o próprio cliente que agenda. Entendeu? É ele mesmo que vai fazer esse agendamento. Entendeu mais ou menos, Thiago? Sim, valeu. Você está com algum caso nesse sentido? Não, era um cara que não queria voltar e a empresa ficou chamando ele para voltar. Mas e aí, no então, caso, ele teve que voltar, né, para não ser demitido por justa causa. sim. E aí, depois de 2 dias, eles demitiram ele. E qual que era o motivo do afastamento dele? Problema no quadril, tá necrosando. Necrose no quadril. E qual que era a função que ele exercia? Servente de pedreiro. Quanto tempo que ele estava na empresa? Não vai de cabeça que não dá para saber. Mas aí, o problema é que eles mandaram embora acusando que é corte de custo, né? Mas na realidade, você sabe que é porque ele tá doente. Sim, mas ele tinha uma estabilidade se ele estava afastado. Eles não podiam. Cabe uma ação trabalhista aí. Para reconhecer como acidente, né? Não. Como doença profissional. Exatamente. A gente que assim, vamos lá. Provavelmente você vai fazer essa pergunta para o cliente, tá? Pergunta para ele quando ele passou a ter essas dores no quadril. Tá? Se antes dele entrar no trabalho ele já tinha essas dores ou não. Tá? Isso se você quiser ser um advogado honesto. Essa é a minha conduta sempre, tá? Lembrando, eu não curto muito. Se for puxar a sardinha para alguém, eu puxo para a empresa, cara. Porque eu sei que a maioria dos funcionários são complicados, tá? Então, se for para puxar a sardinha para alguém, eu puxo para a empresa. Então, dá uma especulada, ver se esse cara tem direito, se ele desenvolveu esse desgaste, né? No quadril que levou a necrose durante o trabalho, porque se for durante o trabalho, ele tem os laudos de afastamento, você tem que entrar com uma ação o quanto antes e pedir uma perícia médica para comprovar que ou a situação se agravou devido ao trabalho desempenhado, porque o cara é servente de pedreiro, trabalhava de pé provavelmente o dia inteiro, que levou de fato a esse desgaste, aumento desse desgaste, ou acelerar esse desgaste, tá? Ou então, se ele começou realmente a desenvolver essa dor, vincular como uma doença de trabalho. E aí pedir indenização e tudo mais. Pede uma indenização. Eu acho que você pode até pedir uma indenização alta. Eu te ajudo a calcular essa indenização depois. Você vai calcular como?
A indenização por dano material, tá? Dano material que comprove que ele não consegue mais exercer a atividade que ele exercia antes com a mesma habilidade e rapidez que ele exercia antes de ele começar a ter esse desgaste no quadril. Então, aí Certo. você pode pedir... quantos anos ele tem, mais ou menos, você sabe falar? Uns 30. Nossa, ele é muito novo, cara. É novo. Você poderia até pedir a redução da capacidade laborativa, que o Felipe falou. Você pode calcular, tipo, uma aposentadoria para ele, entendeu? Ele teria direito a receber esse valor até os 75 anos de idade. Mas aí a empresa não tem que ter culpa, algo assim? Mas daí, aí que tá, você pede o valor da indenização por dano material, e quem vai falar se a empresa tem culpa ou não é o perito médico. Tá. Provavelmente você vai conseguir um acordo nessa ação. Aí você fala que ele foi desrespeitado, o período de estabilidade, porque ele ficou afastado por tanto tempo. Se você tiver dúvida em como montar essa ação, eu te auxilio nisso. Vamos até procurar aqui, peraí. Se você tiver, já manda no grupo. Não tenho, cara. Estabilidade. Porque, assim, se ele exercia a atividade como pedreiro e exercia com muito esforço, uma carga fora do comum, às vezes pode ter desenvolvido uma doença mesmo em função disso. E assim, por mais que eu falo, você vai pedir esse valor exorbitante de indenização material, tá? Mas você não vai ganhar isso. Esquece isso daí. Mas vamos supor que o perito, ele dificilmente ele não vai dar um laudo minimamente favorável ao reclamante. Porque a gente fala que tem com causa, tá? Você vai ver essa palavra, eu garanto para você que é essa palavra que você vai ver no laudo pericial, que a origem do problema não se deu devido ao trabalho, mas o trabalho concorreu para que o desgaste aumentasse ou para que a situação se agravasse. Então é com causa. Aí a com causa vai reduzir o valor da indenização a um valor muito menor, mas ele vai ter direito a uma indenização. Mas obrigatoriamente você tem que pedir o valor máximo. Entendeu? Certo. Que vamos supor que esse cliente de fato tenha direito a esse valor. Entendeu? Que ele realmente não consiga mais trabalhar. E que essa doença se desenvolveu devido ao trabalho que ele exercia. A gente não sabe. Entendeu? Quem vai falar isso é o perito médico. E outras coisas também. Se esse cara é servente de pedreiro, você vai perguntar para ele, fornecia EPI? Eu garanto para você que não fornecia. A empresa MRV. Você vai... Se fornecia, eles não usavam, porque nenhum servente usa. Fornecia EPI, Thiago? Fornecia aquele capacetinho lá, mas só. Daí você vai perguntar, tá, fornecia EPI, mas fazia a ficha de entrega de EPI? Teve Então, treinamento para utilização da EPI? Quais os EPIs eram recebidos? Entendeu? Você vai pedir a periculosidade. Tá? Eu não lembro se cabe insalubridade em algum caso, dependendo do que quais materiais que ele utilizava lá na construção. Mas ele carregava viga de concreto. Aquelas vigazinhas de prédiozinho de concreto. Ele carregava? Ele? Tem até o vídeo dele carregando. Você acha que ele não tem como causa nisso? Com causa, acho que sim. Então, cara, com certeza. Estabilidade após auxílio doença. No caso, para fazer o cálculo, você usa tabela SUSEP? Do quê? Para fazer o cálculo da pensão? Cálculo da pensão, você utiliza o valor do último salário dele. Tá? Ele tem... como ele não consegue mais laborar nas mesmas condições que ele laborava antes, no mesmo trabalho, você vai pedir isso. Você está em qual estado? Você está em São Paulo? São Paulo, em Birigui. Tá, eu
eu vou ver se eu acho, tem uma jurisprudência do TRT 15, que acho que não é o que atende você aí. É, TRT 15. TRT 15? Isso. Tem um entendimento meio que consolidado já do TRT 15, que é cabível também dano moral nesses casos, tá? Beleza. Além do dano material. Vamos ver aqui. Ó, se você está na dúvida se o auxílio-doença tem estabilidade, a resposta é que sim. Essa categoria é aquela em que a doença ou acidente foi agravado pelo trabalho, tá? Então, ele teria direito à estabilidade, sim, e você vai pedir isso. Você não vai pedir a reversão da justa causa, da reversão a reintegração do trabalhador, que eu acho que ele não quer voltar a trabalhar lá, provavelmente. Não, ele quer dinheiro. Então você vai pedir uma indenização com base nos 12 meses que ele teria direito de estabilidade devido não ao acidente de trabalho, mas sim à doença que ele teve que foi agravada pelo trabalho. E eu garanto para você que o perito médico vai dar com causa nisso daí. Tá bom. Garanto, né? Garanto. Não garanto porra nenhuma, né? Mas, tipo, pela minha experiência, eu imagino que sim. Imagino que sim. Nunca fale que você garante alguma coisa para o cliente, tá? Até porque a gente depende muito do perito, né? Você vai falar assim, ó, provavelmente, tá, pela minha experiência no escritório, pela minha experiência atuando nessa área, você vai ter pelo menos um laudo minimamente favorável do perito, dizendo que a doença que você tem, o desgaste que você tem no quadril, foi agravado pelo trabalho. Daí você vai juntar lá, sabe juntar vídeo nos autos? Eu junto pelo Drive. Isso, disponibiliza o link no processo e junta pelo Drive. Beleza. Cara, esse vídeo é maravilhoso. Entendeu? E assim, falar que ele carregava peso durante todo o dia, que ele, não sei se ele de fato carregava, tá? Avalia tô vendo um pedreiro trabalhando na minha frente, o que ele faz? Agacha, pega pá, fica lá baldeando lá cimento, ele fica carregando tijolo, coloca na carriola, carrega a carriola, leva para lá, leva para cá, entendeu? Pergunta tudo que ele fazia, cara, para você deixar bem descritinho no processo e para nunca minta, tá? Na inicial, porque lembre que seu cliente provavelmente a reclamada vai pedir o depoimento dele e não caia na besteira do que aconteceu nesse processo que eu falei para vocês semana passada que eu fiz a audiência, tá? Lembre que aquilo que você colocar no processo, o cliente vai ter que confirmar. E as pessoas, cara, são pessoas simples. O trabalhador é um pessoal simples. Então, assim, o mínimo de pressão que eles sentirem, eles dão uma bobeada e eles vão soltar a verdade. E daí toda a tese que você construiu com base numa mentira cai por terra. Tá? Então, coloca certinho lá o que de fato acontecia, porque eu, pela experiência que eu tenho, garanto para você que você vai conseguir uma concausa nesse laudo pericial. Fechou. Beleza? Se você tiver alguma dúvida de mais alguma coisa que você precise orientar esse cliente, pega o TRCT dele, vê lá no TRCT mais ou menos na metade, um pouco acima tem um quadrinho que eles colocam lá que tem as remunerações, né? A soma das remunerações lá, que ele tem direito da rescisão. Ali em cima tem o sindicato, o CNPJ do sindicato, da categoria e o nome do sindicato. Procura lá no site a convenção coletiva e vê se ele estava registrado com o salário base da categoria. Aí você faz as perguntas básicas, que nem eu falei, vê lá, confere se ele tem direito a um aviso prévio indenizado diferenciado, que algumas categorias têm, conseguem isso através de convenção coletiva. Você vai ver se ele tem direito a auxílio alimentação, auxílio refeição,
vale transporte e algumas outras coisas a mais que talvez ele tenha direito. Às vezes, trabalhador de construção civil, é muito comum ter em convenção coletiva a obrigação da construtora de fazer a contratação de seguro de vida, tá? E confere com ele, alguém pediu para entrar. Confere com ele, Thiago, se você conseguiu, se ele fez exame admissional e demissional. E se ele tivesse demissional falando que ele estava 100%, cara, seria uma maravilha. Seria uma maravilha, cara. Beleza. Eu Tá. vou ver porque ele teve que voltar para a empresa e parece que teve o exame lá, né? Uhum. Aí no exame o médico deu que estava apto a voltar. Mas aí eu vou pedir lá. Uhum. Beleza, então. Fechou. Fechou? Larice, por favor. Eu tinha uma dúvida previdenciária. Tem uma senhora que procurou semana passada, eu marquei para ela vir quinta-feira. Eu ia, na verdade, estudar para descobrir o que eu precisava pedir para ela, né? O que acontece? Ela já contribui há uns 15 anos e ela tem, se eu não me engano, eu não vou lembrar de cabeça se é 59 anos ou 60 anos, algo nesse sentido. E daí, ela quer saber se ela já pode aposentar ou se ela espera para poder aposentar com valor maior. E eu não sei dar essa resposta para ela. Deixa eu só baixar um pouquinho o volume aqui, tô escutando um barulho aqui no escritório. Peraí. Você conseguiu me entender? Baixa o som aí, que eu acho que é o seu, Rapidinho, tá, Léo. gente? Só um minutinho. Larissa, no caso, ela só vai conseguir aposentar com 63 anos. Então, como Tem a regra eu de pontos perguntei. também. Então, eu perguntei para ela se ela já tinha completado se ela tinha mais de 60 anos, para a filha dela, na verdade. Ela falou, não, minha mãe vai completar. Então, eu não sei se ela já tem 59 e vai completar 60, ou se ela já tinha 60. Eu sei que de contribuição, ela tem 15 anos, a menina falou. Eu não vi documentos ainda. Então, assim, eu sei que ela tem 15 anos de contribuição é só por idade. É só com 63. Pois é. E aí eu perguntei para a senhora no telefone, e aí ela falou para mim que contribui desde, para mim, eu acho que dá mais de 15 anos, né? Ela falou assim que ela tem 2 carteiras de trabalho, e ela começou a primeira vez que ela foi assinar carteira e tudo, ela falou que ela tinha na época 16 anos. Então eu tenho que conferir, né? Acho Tem que que dá ver. mais de 15 anos. É bom calcular. Entendi. Fala de novo, eu não escutei nada. Tá, vamos lá. Eu queria saber qual a documentação que eu devo pedir para uma cliente, porque a dúvida dela na verdade, ela quer saber se ela já tem direito a se aposentar, se ela espera mais um pouco, por exemplo, ela já tem direito, mas se daria para ela contribuir mais para que ela aposentasse com um valor maior, ou aí eu queria saber quais a documentação que eu precisaria pedir para ela para fazer essa análise, se ela já pode aposentar ou não, e se ela puder aposentar, se ela continua trabalhando, porque hoje ela está trabalhando de carteira assinada. Então, se ela continua trabalhando para que ela possa aposentar com um valor maior. Tá. O Felipe já deu a resposta aqui também. Não vai ser uma aposentadoria muito boa, não. Para você fazer essa análise para ela, você precisa do extrato CNIS, tem que pedir para ela entrar no meu INSS, puxar o extrato CNIS. Aí você utiliza alguma calculadora, eu utilizo aqui a do cálculo jurídico para fazer essa análise, tá? Ali o cálculo jurídico, ele já vai dar, ele já pega e já coloca todas as possibilidades, faz a avaliação de todas as possibilidades de aposentadoria, conforme todas as regras do INSS, tá? Aí você vai ver ali qual dessas regras se encaixa para ela e qual seria o valor de aposentadoria dela hoje. Você falou que ela tem quantos anos hoje? Eu conversei com a filha, né? A filha falou, eu perguntei se já tinha mais de 60 anos. A filha falou, minha mãe vai completar. Então, eu não sei se tem 59 ou se já tem 60. Ela vai vir no escritório na quinta-feira. Tá.
Daí você faz o cálculo para ela. Ó, é isso, esse negócio que você vai fazer para ela, você tem que cobrar uma consulta, tá? Tá. Não faz que nem eu que não cobra a revisão da vida toda, não, viu? Você tem que cobrar uma consulta, é 300 conto uma consulta dessa. Eu não Tá. ia cobrar, não. Não, você não pode não cobrar. Como é que você vai pagar seus planos de programa para fazer o cálculo? Você vai mandar que tipo tem pessoas que contratam planos dessas calculadoras, igual o nosso escritório aqui, e tem os advogados, os previdenciaristas mais antigos, eles mandam para o contador efetuar o cálculo. E eles cobram por isso. Então, não faça esse tipo de serviço de graça, tá? A pessoa ela vai até aí, você vai falar para ela, ó, eu posso avaliar para você, vou precisar desse documento que é o extrato CNIS. Você tem acesso ao meu INSS? Sim, beleza. Então, ó, tem aqui. Só que para fazer esse cálculo, você fala assim, nem fala que é você que faz o cálculo. Você fala assim, normalmente não, a gente manda para um contador e é ele que vai fazer. Então, eu vou cobrar o quanto ele cobra para ver se você tem direito a essa aposentadoria já ou não. Se você quiser que eu faça um relatório falando qual o melhor momento para você se aposentar, até quando você deve contribuir, eu posso oferecer para você um planejamento tributário. E para isso eu cobro R$800. É o que eu cobro aqui, um planejamento tributário, planejamento previdenciário, tá? Isso quando eu sei que a pessoa ganha pouco. Se eu vejo que a pessoa ganha bastante lá, pega o extrato CNIS dela ali, ou você vê a partir do momento que a pessoa entra na sua sala, tá? Você já vai ter ideia já se ela tem grana ou não. Aí você pode cobrar um salário mínimo, tá? Para fazer o planejamento. No planejamento você vai incluir o cálculo feito pelo sistema e um parecer qual seria o melhor momento de aposentadoria para ela. Normalmente as calculadoras já fazem essa previsão de qual seria o melhor momento da aposentadoria para ela, tá? Ou você mesmo pode efetuar essa simulação alterando as datas de contribuição dela lá na calculadora. Ele fala assim, ó, se você contribuir até os 65 anos de idade, sua aposentadoria vai aumentar para tanto. Entendeu? Entendi. Uhum. Você consegue fazer esse cálculo com mais precisão e apresentar para ela qual seria o melhor momento de aposentadoria. Eu acho, hoje em dia, cara, a Previdência está muito quebrada. Tá? Tá ruim. A tendência é só piorar. Então, eu acho que se a pessoa aposentar e continuar trabalhando, é melhor. Pelo menos esse é o meu ponto de vista, né? Mas, às vezes, a pessoa prefere contribuir mais alguns anos para ter um saláriozinho um pouco maior, beleza, tá? Mas isso implica no quê? Vamos supor, se essa pessoa, você pega a média salarial dela, e a média salarial dela era maior antes e passou a ser menor depois, talvez não seja muito proveitoso ela continuar trabalhando. Por mais que ela tenha mais contribuições, não vai dar, e ela caia numa regra melhor, não vai ser bom. Porque vai levar o 100% agora a nova Exato. regra. Entendeu? Daí é isso que você tem que avaliar. Mas também tem a regra de pontos, que é talvez, por isso que tem que fazer o planejamento previdenciário, porque se for o 100%, às vezes aí seria uma aposentadoria boa. Mas na maioria das vezes, o 50% é bem ruim. Aí compensa continuar trabalhando para completar a idade mínima para conseguir aposentar. Mas se conseguir o 100%, vixe, show de bola. Uhum. Eu acho que ainda vai bater na regra da idade mínima, que eu acho que para ela deve ser uns 62 anos, né? Não, Felipe? O do 100% eu não manjo muito, mas eu não sei se tem idade mínima, eu preciso dar uma pesquisada, dar uma olhada melhor. É. Mas daí tem as regras. Ela é. Ah, não, tem a regra de ponto, né, do de 5%, que 2023 tá 100 pontos para mulher, deixa eu ver.
Mas, Larice, não se preocupe muito em saber essas regras, tá? É legal você saber tudo, mas você não precisa disso para passar um posicionamento para o cliente. Basta você ter a calculadora. A calculadora já faz esse trabalho para você, você não precisa se preocupar. Entendi. Eu preciso, então, no caso, só o CNIS do cliente. Isso. O CNIS dá aquela ensaboada, fala que você, para fazer, precisa efetuar o cálculo, não é você que faz esse cálculo, leva uma semana, que você vai enviar a documentação para o contador, para ele efetuar o cálculo e passar, se for só o cálculo, tá? Agora, se ela quiser um parecer, mesmo que é o planejamento, daí você vê o quanto você vai cobrar aí. Tá? Pelo menos o dobro da consulta. Pelo menos o dobro, no mínimo. Levando em consideração que você vai ter um trabalho aí, você que ainda não tem muito conhecimento na área, que está começando, você vai gastar mais ou menos umas 3 horas do seu dia para efetuar esse cálculo e montar esse parecer, dar uma estudada nas regras, para você ficar por dentro e tudo mais. Tá? Então, vai umas 3 horas do seu dia embora estudando e confeccionando esse parecer. Uma outra coisa legal dentro do planejamento financeiro também é que, tipo, você vai precisar analisar o CNIS e a CTPF, a carteira de trabalho, que nem o Thiago falou. E aí, muitas vezes, no CNIS, tem muito divergência. Algumas coisas que você vai precisar arrumar antes de você requerer a aposentadoria. Então, isso daí já é um serviço à parte que você pode cobrar também. Sim. Isso mesmo. Entendeu? Entendido. Beleza, então. Eu vou parar de gravar. Parar a gravação.